Muito bem, vamos partir para a nossa prática, iniciando o desenvolvimento pelo SPED contábil. Para isso, nós vamos utilizar o ACBR SPED contábil. Vou criar aqui um novo formulário, só para nós analisarmos o componente. Então eu tenho aqui, olha, dentro de ACBR, o ACBR SPED contábil, ACBR SPED fiscal, ACBR SPED PIS/COFINS, ACBR SPED Conte e o ACBR Sintegra. O que eu quero é o ACBR SPED contábil. Aí está. As propriedades do componente: máscara para currents, delimitador é o pipe, o nome do componente, o caminho, a tag, como aparece em todos os componentes do Delphi, e se é para ele retirar os espaços de string. String sim, true, né? Em eventos nós temos apenas o evento onError. Então, bem simples de utilizar o componente, poucas propriedades, né? Eu vou abrir aqui o projeto que vem como exemplo desse componente, tá? Então eu tenho uma pasta onde eu armazeno os meus componentes, a CBR. Dentro da pasta CBR exemplos, nós temos aqui a CBR SPED. Vamos procurar aqui, ó, CBR SPED Delphi contábil. Vou abrir então esse DPR. E aqui está a demonstração do ACBR SPED contábil, tá? Componente aqui, o path está ponto barra. Eu vou executar então. Registros do bloco 0, registros do bloco I, registros do bloco J, gerar TXT. Opa, reclamou que a inscrição estadual está inválida, indicador de situação especial deve ser informado, código do país está inválido. Então ele já fez aí algumas validações, né? Pelo que parece, o próprio ACBR está fazendo essas validações aí. Vamos clicar nesse gerar TXT. Eu vou gerar o bloco 0, bloco I, bloco J. Vamos ver se foi gerado o ACBR SPED contábil TXT dentro da pasta lá. Componentes, ACBR, exemplos, ACBR SPED, Delphi, contábil. Aqui, ó, ACBR SPED contábil TXT. Então está aí o arquivo gerado pelo exemplo do ACBR. Né? Gerar TXT erro. Ele gerou o mesmo arquivo. E esse botão deve estar fazendo alguma outra coisa diferente desse aqui. Vamos observar o que é. Bom, aí está o nosso projeto. Quando eu clico aqui em registros do bloco 0, ele faz o seguinte, ele desabilita aquele botão, ele chama o ACBR SPED contábil 1, que é o componente, chama o bloco 0 e limpa os registros. Né? Então, os registros que estiverem na memória serão limpos. Tá? Com o bloco 0, ele passa a trabalhar com ele. Registro 001, pertencente ao bloco 0, ponto indidade, o indicador de dados, 0, bloco com dados informados ou sem dados informados. Né? Então, se nós abrirmos aqui o guia prático da SCD, nós veremos que no bloco 0, aqui ó, indidade, ele utiliza o mesmo nome do campo para o componente, tá? Indidade 0.
Veja que eu estou trabalhando com o bloco 0, né? Com o registro 000, ou seja, com esse registro aqui, onde está o 000. Registro de identificação e referências. 001, abertura do bloco. 0007, outras inscrições. 0020. 0150. Onde é que está o 000 aqui no manual? Vamos procurar por esse campo aqui, ó. Indicação da situação especial. Aqui, ó, estava um pouco mais acima, né? Nós estávamos avaliando aqui o registro 001, evidentemente o 000 está acima, né? Aqui está. 000, vamos observar os registros, os campos, né? Data INI, porque ele não informa o REG e o LSD, se ele vai fazer automático, tá? Data fim, nome, CNPJ, o FIE, CODIMUN IM e o indicador de situação especial, tá? Então ele faz isso com o registro 00, com o registro 007, com o 150 e com isso ele gera aí alguns registros do bloco 0. Depois registros do bloco I, ele limpa os registros. Daí com o bloco I, ele informa o indicador de dados, informa o indicador de escrituração. Né? Se nós observarmos aqui o bloco I, aqui ó, indicador de dados, indicador de escrituração, se é G, R, A, B ou Z, é o tipo de livro, né, que está sendo enviado, aqui ele colocou o G, código da versão, aqui, ó, código da versão do layout, tá? Então ele trabalha com o I030, o I050, com vários I050, né? Por que tem 3 I050? Vamos observar. O I030 é o termo de abertura, o I050 é o plano de contas. Então ele está informando aqui as contas, né? Informou uma conta, informou outra, olha, ativo estoques, estoques matéria-prima, tá? Dentro do I050 ele informa um I051. Olha só. O I050 ele é de nível 3, tá? E o I051, é o plano de contas referencial, é de nível 4. Então ele é filho do I050, né? Por isso que ele aparece aqui, ó. I051. Daí ele trabalha com I075, I150, dentro do I150 um I155, I200 e 250, né? Veja como trabalhar com os registros pai e filho aqui com a CBR, tá? E aí ele conclui a geração do registro I, ou do bloco I. Bloco J, limpa os registros, com o bloco J, informa os dados, indicador de dados, J900, J930, e finaliza aí a geração do bloco J. Daí nós temos os dois botões, né? Gerar TXT. O que é que ele faz? Com a CBR SPED com tab 1, seta a data início e a data fim, limpa o memo de erro, que é isso daqui, seta o path e chama o save file TXT, apontando aqui o nome do arquivo, tá? E habilita os botões. Apenas isso que ele faz. E o gera TXT error, seta a data de início e a data fim, limpa o memo de erro, seta o path, salva o arquivo e habilita os botões. Muito bem, mas de onde é que vieram aqueles indicativos de erro que apareceram aqui, nesse memo error?
olha só, no evento onError, tá? onError, eu adiciono a mensagem de erro aqui nesse memo, tá? Então o SPED, o próprio componente, já está validando, né? Provavelmente está fazendo todas aquelas validações que são necessárias, e quando ocorre o erro, esse erro ele é informado aqui para a gente nesse MSN erro, nessa mensagem de erro aí, que nós podemos trabalhar, é uma string, né? Nós podemos trabalhá-la informando aí dentro de um memo ou de uma outra forma, tá? É assim que os erros eles estão aparecendo aqui. Legal? Muito bem, então aqui para a gente ter, né, uma noção de como é que funciona aí o componente ACBR SPED contábil, tá? Se você vier aqui em fontes, dentro de ACBR, né, ACBR fontes, ACBR SPED, ACBR SPED contábil, você vai observar que existe um arquivo principal. Esse ACBR SPED contábil é o arquivo do componente em si, tá? É nesse arquivo que ele vai instanciar os arquivos de classe, dos blocos, né? É esse arquivo que vai registrar o componente, ok? É ele que vai escrever todos os registros, que vai gerar o arquivo em si, tá? E que vai registrar o componente lá no Delphi. Daí nós temos os arquivos class, né? Por exemplo, o 0class é o arquivo que vai ter aí a indicação dos registros, né? Registro 000 pertence ao bloco 0, a classe dele é a tregistro 000. Registro 001 da classe tregistro 001. E aqui nós vamos criar, destruir, limpar registros. Aqui estão as regras de criação de cada um dos registros, tá? E a classe respectiva, o pass, né, a unit respectiva do 0 aqui, olha, bloco 0 pass, ela vai conter a classe em si, tá? Ter registro 000 class, aqui estão seus campos, suas propriedades, né, os gets e sets. 001 da mesma forma, 07 e por aí vai, tá? Existem os registros em si e, se for necessário, a lista de registros, como é esse caso aqui, olha. 007 list, ele vai trazer uma lista dos registros 007. Legal? Então você analisando aqui esses arquivos, esses conjuntos, né? O PES e o class PES, né? Aqui o conjunto de classes, aqui o tratamento das classes. Você vai ver como é que isso funciona. Daí nós temos os blocos, né? Aqui nesse arquivo nós temos a definição aí dos blocos. Aqui no caso ele foi criado para controlar a abertura dos blocos, esse arquivo. E finalmente nós temos o ACBR SPED contábil, que é quem registra o componente e quem gera efetivamente o arquivo do SPED contábil. É esse cara então que nós vamos utilizar, né, esse SPED, para gerar a nossa escrituração contábil digital.